Vamos para o nosso texto. Já coloquei aí no grupo. Nosso texto está em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 19, que é exatamente a continuação do nosso estudo no capítulo 3 de Romanos. E nós vamos ver, irmãos, que esse estudo que nós estamos fazendo é um estudo sistemático, onde nós estamos acompanhando passo a passo, e isso nos proporciona um aproveitamento muito bom, muito melhor, onde nós podemos apreciar esse conteúdo, como já falamos, né? Dúvidas, perguntas, observações, você pode fazer ou no privado ou pode fazer mesmo no grupo, né? Então, nós vamos estar aqui por esses momentos estudando a palavra. E também aqui, os que estão participando, você pode também, se durante o estudo aparecer algum questionamento, você pode interromper e a gente faz a colocação, ok? Então, vamos lá. A gente viu no estudo passado que no capítulo 3, até o versículo 18, Deus nos coloca na mesma condição, né? Ou seja, todos somos pecadores. Não há um justo, não há um sequer. E a gente viu aí, até o versículo 18, que o homem perdeu totalmente o temor a Deus. E de tudo que se pode perder, né? Perder o temor a Deus, perde a fé, perde tudo. E a partir do versículo 19, nós vamos ver que Paulo ele começa a falar para os irmãos ali de Roma que existe uma saída, né? E a saída é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores, mas podemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. E o tema do estudo hoje é esse, justificado, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, aí no versículo 19 e 20, a palavra diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, não é? Então, nós vimos aí, do versículo 10 ao versículo 18, tudo o que a lei fala, tudo o que a lei diz. Paulo, escrevendo aí no versículo 19, ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz. A lei, nós falamos aqui que uma das funções da lei é exatamente nos mostrar como verdadeiramente somos. A lei, ela promove a nossa biografia, ou melhor, a nossa radiografia, né? E nós estamos errados, que nós precisamos de Deus. Então, é algo que nós vamos ver muito no estudo de Romanos, no livro, na carta aos Romanos, é exatamente isso. O homem sendo mostrado por Deus da forma como ele realmente é, de como ele precisa de Deus. E a lei, ela deixa claro como nós estamos diante de Deus. Então, ele diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz, para que sale boca e todo mundo seja culpável. Então, ele faz aí uma continuação dos versículos anteriores, do 10 ao 18, que, como nós somos culpáveis, como todos, né, judeus e gentios, todo ser humano é condenável diante de Deus. Não há distinção.
Ninguém será declarado justo pela lei, de forma nenhuma. O simples observador da lei, né, a lei não veio para justificar pecados, mas para expor os pecados. Então, os simples observadores da lei, de forma nenhuma, eles têm alguma vantagem, como nós já vimos aí nos versículos anteriores. E a questão de nos mostrar diante de Deus como somos, nós podemos ver claramente isso aí quando Jesus ele está conversando com o jovem rico. Está lá em Marcos, no capítulo 10. E aquele diálogo que Jesus tem com o jovem rico deixa muito claro isso. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, o jovem ele chega perante Jesus e ele faz uma pergunta. Ele diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E veja, irmãos, que Jesus, ao responder, ele não responde, na verdade, a pergunta. Ele não dá a resposta imediata. Ele responde com outra pergunta. Né? Ele devolve com outra pergunta. No versículo 18, ele diz: respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Então, veja bem, irmãos, qual é a questão? Qual era a dúvida do jovem rico? É a minha e era também a sua. Na verdade, é de todos aqueles que ainda não se chegaram à graça de Deus. São todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus verdadeiramente. Então, a questão é, se eu fizer alguma coisa boa, se eu procurar cumprir alguns preceitos da lei, então isso me dá alguma vantagem diante de Deus. Então, isso me deixa no lugar favorável diante de Deus. E nós vamos ver diante da palavra, irmãos, que Jesus ele vai estar sempre batendo nessa tecla e mostrando que os simples observadores da lei não não garante, né? Não dá garantia de nenhuma justificação, não dá garantia de nenhuma melhoria. Na verdade, como nós falamos, a lei ela vai nos mostrar como verdadeiramente somos. O que Jesus estava mostrando aí para esse jovem é que ele observava, né? Ele disse: eu tenho observado isso desde a minha infância. Então, ele estava, na verdade, observando, ele conhecia, ele sabia, mas a prática estava muito distante de ser alcançada, de ser observada, e é o que nós encontramos hoje muito, né? As pessoas, elas querem se basear nas coisas boas, cumprindo alguns preceitos, mas não nos leva à verdadeira justificação. A justificação é através de Cristo. A lei está mostrando para aquele jovem que ele precisa melhorar e muito. E quando observamos a lei também, irmãos, é uma forma de mostrar que nós precisamos melhorar ainda e muito na nossa vida, na nossa caminhada cristã, em nome de Jesus. Vamos, outra leitura lá no Salmo 143, versículo 1 e 2.
O salmista, no Salmo 143, no versículo 1 e 2, ele diz assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Olha a oração do salmista. Ele diz: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Veja que ele não coloca a sua justiça, ele não coloca a sua vida, mas ele coloca ali Deus como autor e consumador da fé. Não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há nenhum justo, nenhum ser vivente é justo diante de Deus. Então, a questão, né, a situação daquele jovem em, em querer estar numa situação de justiça, no momento de justiça, é a mesma situação, irmãos, em que muitos, como nós falamos aqui desde o começo do estudo, mas eu nunca matei, nunca roubei, né? Eu sou uma pessoa boa, eu procuro sempre fazer o bem. Será que Deus não vai olhar para essa situação? Nós vamos ver em todo o livro de Romanos que não. Nós precisamos nos render, nós precisamos chegar junto ao trono da graça. É através de Jesus Cristo que nós alcançamos a graça de Deus e não através de qualquer coisa que possamos fazer. Nós vamos ver isso claramente aqui no decorrer não só do capítulo 3, mas de toda a palavra de Deus, especificamente na carta aos Romanos, que nós não podemos nos achegar a Deus, a não ser através de Cristo, e o próprio Cristo falou isso, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não existe essa questão de se chegar a Deus através das minhas próprias forças, né? Então ele diz: o que a lei diz aos que vivem na lei, os que vivem na lei o diz, né? Para que se cale toda a boca e todo homem seja culpável perante Deus. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Exatamente o que a gente está mostrando. A lei, o único sentido dela é mostrar que estamos errados. Nós vamos ver isso mais na frente, no capítulo 7 de Romanos, quando o apóstolo Paulo vai dizer que a lei é boa, a lei é perfeita, e que através de se não houvesse lei, eu não tinha conhecido o adultério. Se a lei dissesse que não cobiçasse, eu não conheceria a cobiça, não é? Então, isso nós vamos ver mais na frente, mais detalhado, lá no capítulo 7, que a lei ela sempre está mostrando quem verdadeiramente somos perante Deus. A lei ela tinha essa função, né? A lei ela tinha, não, ela tem essa função, que a lei ela está clara ainda para nossas vidas, não é? Então no final do versículo 20, a ênfase que ele fala aqui para nós é dizendo: em razão de que pela a lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? Exatamente a lei ela vai ali explanar, ela vai destacar o nosso erro, o nosso pecado, que nós estamos errados, né? E que nós precisamos mudar e que é preciso haver uma mudança em nossas vidas, é preciso haver uma transformação, uma restauração em nossas vidas. A gente podia pegar aqui também, né, o exemplo de Nicodemos, que, por ser um grande doutor da lei, um membro do Sinédrio, alguém que conhecia a lei, alguém que sabia muitas coisas, e naquela conversa com Jesus, Jesus diz: mas você precisa nascer de novo, né? Se tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, ou seja, você conhece a lei e a lei ainda não lhe mostrou, a lei ainda não deixou claro para você. E nós aprendemos aqui, mais uma vez, irmãos, que na leitura da palavra diária, através
do nosso devocional, todos os dias, nós aprendemos que nós não estamos ali apenas para ganhar conhecimento da palavra de Deus. Nós lemos a palavra, estudamos a palavra, para que ela possa tocar na nossa vida e no nosso coração, e a partir dela, nós possamos ser transformados, possamos ser mudados, restaurar a nossa alma. A leitura diária, ela serve exatamente para isso. Então, a questão que Jesus mostra, tanto com o jovem rico, como com Nicodemos, né, mostrando que ele diz, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas, a questão que ele levanta com o jovem rico, dizendo, conhece os mandamentos? Ele diz, conheço desde criança. E sim, mas isso aí não mudou nada na sua vida, não fez nenhuma transformação, isso não lhe mostrou que você precisa de mudança, não é? Então, a palavra, ela tem esse poder, essa graça de nos mudar e nos moldar a partir do momento em que nós deixamos que a palavra trabalhe, né? Deixando que a palavra possa nos moldar verdadeiramente. Amém? Então, vamos em frente. A partir do versículo 21, ele diz, mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ora, ele diz, ele falei agora, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. E mais uma vez voltamos para a lei. E o que a lei nos diz? A lei diz, irmãos, que ela mostrava a justiça para o homem, mas ela não podia, de forma nenhuma, justificar o homem. Ela não podia declarar o homem justo. Nós vemos ali, acompanhamos no Antigo Testamento, a questão dos sacrifícios, onde o sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que apresentar aquele animal e tinha que sacrificar aquele animal para que os pecados da nação fossem perdoados. E nós vimos que esse sacrifício, ele era continuamente, ano após ano, era feito, era realizado. Por quê? Porque o intuito daquele sacrifício, daquele momento, era mostrar a justiça e não, na verdade, transformar o homem. Ele mostrava, ele dizia que o homem, naquele momento, o homem estava justificado, mas no próximo ano ele tinha que fazer de novo, né? Então, não era algo perfeito. Então, nesse sentido da justificação do homem, o sacrifício era imperfeito. A lei, como ele diz aí no versículo 21, agora sem a lei se manifestou a justiça de Deus. Por que sem a lei? Porque aí nós vamos para o sacrifício de Cristo. Ele vai mostrar, ele está apontando o sacrifício perfeito, o sacrifício na cruz, o sacrifício de Cristo. É uma justiça que trabalha sem a lei. Essa justiça, ela passa pelo sacrifício, apresenta, né, Cristo. E só Cristo pode fazer essa diferença em nossas vidas. Todo aquele ritual que era apresentado, tudo que era feito ali, na verdade, estava apontando para algo mais profundo, que era o sacrifício de Cristo, que era o sacrifício na cruz. Vamos olhar Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21, a palavra diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, a lei, segue-se que Cristo, que morreu Cristo em vão, né? Ou segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está falando aí aos Gálatas? Ora, ele diz que não anula a graça de Deus. De forma nenhuma a graça pode ser anulada, porque se nós formos voltar ao Antigo Testamento, se nós vamos valorizar aquele sacrifício mais do que o sacrifício na cruz, se aqueles sacrifícios verdadeiramente tinha valor diante de Deus, de
de fazer o homem de tornar o homem justo, não é o melhor, de declarar o homem justo, então o sacrifício de Cristo, ele não tem validade. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que tudo aquilo que aconteceu, como a palavra diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, foi para validar o Novo Testamento. Né? Tudo que aconteceu na lei tinha um significado, e o significado era Cristo. Então, se as pessoas estavam ainda amarradas na lei, nós vamos ver isso que os judeus, né? Eles ainda, muitos deles ainda muito arraigados na lei, muito presos na lei, muitos levados pela lei, e diz que o sacrifício de Cristo, ele não tem valor algum. Ele não vai nos declarar justo, ele não vai nos levar à graça de Deus. Né? Vamos lá para Isaías 64, vamos ver que o profeta Isaías fala sobre também, né, essa justiça sem a lei. Olha o profeta Isaías 64, 5 e 6, ele diz: Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Justiça daqueles que se lembram de ti, nos teus caminhos. Eis que te irastes, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos abatem. Nós sabemos, irmãos, que o profeta Isaías é o profeta messiânico e é o profeta que tem mais referência em relação a Cristo, tem mais referência ao Novo Testamento. E aí o profeta Isaías, ele está fazendo um relato, fazendo aí uma profecia, que nós devemos correr para Cristo, para aquele que realmente justifica. E nós, pela nossa justiça, não podemos fazer nada. Irmãos, por mais que possamos ser bonzinhos, como eu falei, eu não bebo, mas eu não fumo. Mas fulano é tão bom, ele trata tão bem a esposa. Amém, graças a Deus. Mas mesmo assim, nós precisamos nos achegar a Deus. Não há nada que possamos fazer fora da graça de Deus que vá nos levar à justiça. Isso está fora da palavra. Todo o nosso esforço, Isaías está dizendo ali em 64, versículos 5 e 6, que os nossos esforços, ele é tratado, nós nos apresentamos diante de Deus como imundo. E a nossa justiça é como o quê? Como trapo de imundícia. E para a gente entender melhor esse versículo, irmãos, ele trata esse trapo de imundícia, ele fala da mulher nos seus dias, nos dias da sua regra, né? Que nós sabemos que hoje a coisa está mais avançada, a questão da higiene e tudo mais, né? Mas naquela época era uma situação muito complicada quando a mulher estava nos dias da sua regra, quando estava nos seus dias, vamos dizer assim, né? Não existia a higiene completa. Então, o que elas usavam? Elas usavam trapos, elas usavam panos velhos. E esses trapos depois eram descartados. E olhe que Isaías, o profeta Isaías, Deus usa o profeta Isaías, ele diz, olha, vocês acham que podem fazer alguma coisa para se justificar diante de mim? Vocês acham que, sendo bonzinhos, podem fazer alguma coisa para se chegar a mim? Pois o que vocês estão fazendo é semelhante a isso aqui. E ele mostra ali os trapos de imundícia. E ele diz, a sua justiça é igual a isso aqui. Então, irmãos, a palavra de Deus, no seu todo, especificamente aqui, no livro de Romanos, está mostrando que nós não somos nada e que nós precisamos nos achegar a Deus e precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Dando ênfase aí o versículo 21, quando ele diz, mas agora sem a lei,
se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja que a presença da lei e dos profetas é clara em toda a palavra de Deus e em toda a carta aos Romanos, dando ênfase, já que o livro de Romanos, a carta aos Romanos, ela nos apresenta como Deus, Jesus sendo nosso advogado, né? Deus sendo nosso juiz, Jesus sendo nosso advogado perante Deus, né? Então, nós vimos aí, a partir do versículo 21, que a nossa justificação é através de Cristo e nada que podemos fazer, podemos melhorar a nossa condição diante de Deus. Amém, irmãos? Vamos para frente. Versículo 23, ou melhor, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, ele vai dizer. Nós já vimos aí nos capítulos anteriores, irmãos, que Deus não faz distinção de pessoas, não faz acepção de pessoas, judeu, grego, todos estão na mesma condição, e também a justificação, a justiça dele, ele vem sobre todos e para todos. Ele abre um leque aí, né, onde alcança a todos sem distinção. Então, a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus é uma bênção, né? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, ou seja, através da fé. A fé, ela abre esse caminho, ele abre esse leque, derruba as fronteiras. Quando cremos em Deus, independente, né, do que somos, independente da raça, de tudo, irmãos. Quando nós cremos em Deus, quando nós temos a nossa fé em Deus, verdadeiramente a justiça de Deus se manifesta e nós somos alcançados pela graça de Deus. E veja que ele coloca todos na mesma condição, né? Ele declara todo mundo aí a graça de Deus sobre todos e para todos. E aí o versículo 23, ele dá essa ênfase dizendo porque todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Então, a graça vem sobre todos e para todos, mediante a fé, porque não há acepção, não há distinção, porque todos, vimos aí do versículo 10 ao versículo 18, do capítulo 3, estamos no mesmo barco. Capítulo 2 e capítulo 1 também, ele vai falar isso, que nós estamos na mesma condição de pecadores. E o versículo 23, ele diz, porque todos pecaram e carecem, né? Estão destituídos, caíram da graça de Deus. Então, precisam da graça. Então, eu coloco todos nesse mesmo pacote, porque todos precisam. Né? E graças a Deus por nós, né, que já alcançamos essa graça, nós somos devedores dessa graça de Deus em nossas vidas. Deus tem nos alcançado, e a nossa oração e a oração de Paulo, e a grande perspectiva que ele tinha escrevendo essa carta é que essa graça de Deus fosse muito mais além, como tem chegado até aqui as nossas vidas. A perspectiva naquele momento que ele estava escrevendo essa carta, ele escreveu essa carta, é que essa graça ela fosse grandemente derramada, né? Abundantemente derramada ali naqueles territórios de pessoas tão carentes, de pessoas tão necessitadas ali da graça de Deus nas suas vidas. Amém, irmãos? Então, vamos em frente, dar continuidade aí. Versículo 24, a palavra diz, sendo justificados gratuitamente. Que bênção. Nós recebemos de graça, né? Por isso que é de graça. Recebemos de graça, por isso que é de graça. Olha, irmãos, nós recebemos gratuitamente, mas eu quero dizer para você, dizer para a igreja, não foi barato. Foi gratuito, mas não foi barato. Teve um preço aí. Preço muito alto.
teve o preço da morte de Cristo. Cristo, ele se entrega por nós. Cristo, ele derrama o seu sangue. Foi apresentado para nós. Nós fomos justificados gratuitamente, mas não foi de graça. Alguém pagou. E sempre a gente fala, né, que se não há nada de graça. Nós recebemos algo, mas teve um preço. E aí a gente pode usar aqui como referência o aniversário, casamento, essas coisas, né? A gente sempre recebe um presente. E a gente fica muito grato. E às vezes a gente sabe que é um presente que custou caro. Para nós não custou nada, não é? Mas a pessoa que comprou pagou. Assim é a graça de Deus na nossa vida. Ela foi gratuita, mas teve um preço. Jesus pagou o preço. E ele pede, né, que essa graça que foi oferecida gratuitamente, versículo 24, diz, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus se rendeu a isso. Ele se entrega voluntariamente pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados, né? E João vai dizer, pelos pecados do mundo inteiro. Há um derramamento, né? Há um derramar de Deus que verdadeiramente não foi gratuita. Então, ele dá ênfase aí, mostrando que tudo dependeu de Deus. Ele pegou tudo isso e entregou, irmãos, em nossas mãos. Agora, a questão é, o que nós vamos fazer com essa graça? E eu quero aqui, irmãos, dizer que falar um pouco a mensagem de domingo, ela vai falar sobre essa salvação, né? Essa graça que nós recebemos. O tema da mensagem de domingo, vou até passar aqui, os irmãos já adiantando, é desenvolvendo a salvação. E o desenvolver dessa salvação, nós vamos frisar ali domingo, né, na mensagem, que não é nesse texto, mas tem muito a ver com esse texto, é que nós recebemos gratuitamente. Está na minha mão. Agora, o que eu vou fazer com isso? Essa é a questão, né? Por quê? Porque nós vamos lá para Efésios, capítulo 2, e versículo de 4 a 9, nós vamos dar uma olhada em Efésios, capítulo 2, do 4 ao 9, a palavra diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? É de graça, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso aí a gente não pode esquecer. Nós somos salvos mediante a fé. A graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não vem de nós mesmos, veja só. É dom de Deus. E não de obras para ninguém se glorie. Aí a gente pode fazer uma ponte com Tiago. Tiago, quando escreve a sua carta, ele vai falar a respeito da fé e das obras. E existe, irmãos, aí, entre essa questão da fé com as obras, a carta de Tiago, Lutero, quando ele se converte e ele começa a estudar a Bíblia, diz os historiadores que ele rasgou a carta de Tiago, porque ele não aceitava a forma como estava escrito.
né, ele entendeu, na sua leitura, que Tiago estava dando ênfase às obras, e que as pessoas eram salvas através das obras. Mas Tiago ele não está verdadeiramente falando isso. É certo que depois, ele estudando com mais calma, ele pôde entender, através do Espírito Santo, o que Tiago estava, na verdade, falando. E essas obras que nós vamos, essas obras da fé que nós vamos ver, irmãos, é a nossa conduta, é o nosso caráter, é o nosso proceder em Cristo. Certo que tem as obras, e ele vai falar, se vê o teu irmão com fome, e se você não der um prato de comida, se você não ajudar, né, ele diz, vai embora, eu vou orar por você. Mas isso não tem a ver necessariamente com o prato de comida que a pessoa está dando. Isso aí não tem a ver com o dinheiro ou com qualquer coisa que você possa estar oferecendo à pessoa. Isso tem a ver com a atitude. É o Espírito Santo quem nos conduz a isso. E aí, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, não é através das boas obras, Tiago, ele frisa isso, e Paulo também frisa, que não é através das boas obras, mas, sim, da nossa atitude diante de Deus, porque no momento que nós somos salvos através da fé, que nós somos restaurados, que nós somos declarados justos, então, fazer essas coisas agradáveis diante de Deus se torna uma coisa natural. Eu não estou fazendo para me gloriar ou para aumentar o meu status do cristão. Isso vem de Deus. E Tiago também vai falar que toda boa dádiva, toda coisa boa não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, né? Do Pai das luzes, que vem descendo, né? Que vem fazendo, que vem praticando em nossas vidas. Então, Paulo está dizendo, sendo justificado gratuitamente. Agora, eu preciso saber o que eu vou fazer com essa graça em minha vida, com essa salvação, isso que eu vou desenvolvendo, isso que eu vou trabalhando, por sua graça mediante a redenção em Cristo Jesus. Então, foi algo trabalhado na vida, na nossa vida, e Cristo, ele se entregou pelos nossos pecados. E uma coisa que a gente precisa entender, que através dessa redenção, do derramamento do seu sangue, ele nos declara justo. Ele não nos torna justo. E qual é a diferença disso? Declarar e tornar. Irmãos, declarar justo, olha, Romanos, ele nos coloca diante de um grande tribunal. Como já falei, Deus é o nosso juiz. E quando nós nos convertemos a Deus, é como nós estivermos ali diante do tribunal. Deus está com o livro, com todos os nossos pecados, desde quando nós nascemos. Praticamos erros, pecados, atrocidades diante de Deus. E Deus, ele olha para aquele livro e ele coloca um carimbo. E se você está declarado justo desses erros, desses pecados. Só, irmãos, que nós como homens que eu digo, eu incluo homem e mulher, nós como carne, como pecadores ainda, restaurados, nós continuamos sendo injustos. Nós não nos tornamos justos, nós nos tornamos justos diante de Deus, mas na nossa carne, nós ainda temos algo ruim que precisa ser moldado e transformado todos os dias. Os pecados anteriores, né, em 17, diz coisas antigas, ou seja, o que nós praticamos, né, ficaram para trás. E a nossa vida está sendo escrita mais uma vez. É por isso que lá em segunda carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, ele diz, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se todavia pecar, nós temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo, justo. Né? E aí, 1 João também, 1:9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, né, de toda a injustiça. Então, nós somos declarados. Nós seremos justos, sim, diante de Deus,
Quando eu diz lá em Romanos 5:1, que ele diz nenhuma condenação melhor. Romanos 8, né? Nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Para o cristão em Cristo Jesus, está falando dos pecados de outrora. Nós temos agora que olhar a nossa vida daqui para frente, né? O que nós estamos fazendo. Então, é o que Paulo está falando aqui. Sendo justificado, versículo 24, do capítulo 3, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente nós somos libertos, mas não foi barato. Nós precisamos agora saber como vamos trabalhar essa justificação em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos em frente. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Olha o que a gente estava falando aqui. Os pecados anteriormente cometidos, que ele joga no fundo do mar, os nossos pecados, os pecados anteriormente. Deus, ele se apresenta como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele se apresenta como um presente a Deus. Deus estava irado pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. E Jesus, ele se apresenta como propiciação. Ele derrama o seu sangue. E nós vemos ali, irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 6, ali a história de Noé, que Deus estava irado e ele destrói a humanidade. E nós vemos aí também no decorrer da história a ira de Deus. Nós vimos ali no livro de Jonas, a história de Jonas, que Deus ia destruir Nínive. Deus estava irado. E Deus sempre ele é acalmado, vamos dizer assim, através do que era feito o sacrifício, era o arrependimento, o homem se voltando para Deus. Então, Deus ele não leva em consideração os pecados, nós já falamos, os pecados anteriores, os pecados cometidos. Ele se entregou por nós, né? Mediante a fé, ele se fez justiça por nós, né? Ele nos declarou justo. Amém, irmãos? Vamos dar uma olhada ali em Isaías 53, versículos 5 e 6. A palavra diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, veja aí, irmãos, o preço que foi pago para que os pecados anteriores fossem apagados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, mostrando ali que nós somos justificados, né, através da graça de Deus, através da morte de Cristo, e não através de um sacrifício comum. E fazendo uma referência aí a Gênesis, capítulo 12, versículo 3, irmãos. Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus fala com Abraão, né? E ele diz: sai da tua terra, né, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. No versículo 3 ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, irmãos, que Deus estava fazendo a Abraão, ele estava falando da descendência, da sua descendência. E essa promessa, ela se cumpre em Cristo. As famílias serão benditas
em Cristo, em ti, ou seja, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, a versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, ele sai de um tempo passado e ele chega no tempo presente, dizendo, no tempo presente, aquele que crê, aquele que... Então, é mostrar no tempo presente que ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que os irmãos estejam acompanhando, espero que os irmãos estejam aí entendendo bem, né? Então, vamos para frente aí, versículo 27. Olha o que ele diz aí, irmãos, no versículo 27. Ele diz assim, então, não há espaço para se gloriar. Irmãos, se nós somos justificados através da fé e a lei não tem nada a ver com isso, então não tem que se gloriar. Veja que nós lemos ali em Efésios capítulo 2, ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ele diz, olha, não tem do que se gloriar. Diz, onde, pois, a jactância? Onde há a glória? Não, não tem glória. Não tem do que se gloriar. Ou não tem que se gloriar, não, meu amigo. De quê? Né? Se você cai do barco, está morrendo afogado, meu irmão. Aí o corpo de bombeiro vem, né? Ou então outro barco vem, o camarada lhe salva, lhe dá a vida, coloca em cima do barco. Você vai se gloriar de quê? Se quem lhe salvou foi outra pessoa. Que quem lhe deu vida, quem lhe resgatou foi outra pessoa. Nós vamos se gloriar de quê? Então, nós não temos do que nos gloriar, porque foi Cristo quem fez todo o trabalho. Tudo foi dele, né? Então, não há lugar, não há espaço para se gloriar, versículo 27. Toda a glória foi excluída pela lei das obras? Não, pela lei da fé, independente das obras, né? Ele diz, onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, né? Então, veja bem como o Paulo ele vai deixando claro para os irmãos ali em Roma que a lei ela não deixou de ser, de ter o seu valor, de forma nenhuma, mas que ela também não trabalha na questão da salvação do homem, da restauração da vida. Paulo sempre vai começar a dar crédito à fé, a crer em Cristo, a crer no sacrifício, a crer naquilo que Cristo fez na cruz por nós. E diz, não há, né? Pelo contrário, pela lei da fé. É a fé em Cristo Jesus, a retificação através da fé em Cristo Jesus, né? Então, nós vemos aí no versículo 30 que ele vai dizer, ou melhor, versículo 28, 27 e 28, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras, né? Se o homem fosse justificado através da lei, através da fé, irmãos, nós voltamos outra vez, né, para aquele versículo que nós lemos de Gálatas, que ele diz que a justiça for através da lei, então Cristo morreu em vão, não precisava Cristo ter vindo, não precisava do sacrifício, tudo nós íamos trabalhar pela lei. Tiago vai dizer que nós não temos como cumprir toda a lei, porque se nós tropeçamos num ponto da lei, nós nos tornamos culpados de todos, então não tem como. É através da graça, é através da fé, é através do sacrifício em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Mais uma vez, ele colocando aí que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus não faz
Não distingue povos, não, irmãos. A graça é para todos, ele não é só dos judeus, não é só dos gentios. Deus é um só, né? Deus não faz distinção de pessoa. No versículo 30, ele dá essa ênfase dizendo, visto que Deus é um só. Desde isso aí vem desde a lei. Veja, irmãos, que tudo que nós estamos falando aqui, ele se encaixa com a lei. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele faz questão de mostrar a lei e a graça. Né? Sempre está mostrando a lei e a graça. Veja que Jesus disse, ele diz, eu não vi anular a lei. Então, a lei é sempre presente, mas mostrando o quê? O estudo vai estar sempre mostrando qual a importância da lei e qual a importância da graça. As duas têm uma importância, as duas têm o seu valor. Veja só, versículo 30. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que nós conhecemos bem. Ele diz, ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Deus, ele é único. Deus é um só. Deus, ele está ali. Né? Deus é Deus de todos. É um só. Vamos para Efésios também. Ver essa ênfase que ele dá, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, ele diz, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então, a ênfase que a palavra diz, Deus é um só, é Deus dos gentios, é Deus dos judeus, todos estão ali, todos estão no mesmo barco. Nós temos um só Pai, nós temos um só Deus, o qual justificará, veja só, versículo 30, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ou seja, os gentios, que eles chamavam, né, os incircuncisos, são os gentios. Eles iam ser justificados pela fé em Cristo. Pela fé que eles tinham em Cristo. Pela fé que eles iam adquirir em Cristo. Agora, os circuncisos, ou seja, os judeus, eles seriam salvos através de quê? Através da fé que eles tinham, da base. Nós vimos aí que o judeu, eles... Qual é a vantagem dos judeus? A vantagem dos judeus é que eles conhecem a lei, eles tiveram a lei, eles tiveram as alianças, as promessas e tudo mais. Então, versículo 30, ele diz que o circunciso, o gentio, ele vai ser justificado através da fé. Ele vai obter essa fé em Cristo Jesus. E o judeu, com base no que ele já tem na mão, com base na fé. Né? Ou seja, que todos estão aqui, todos têm essa possibilidade. Todos têm a possibilidade da justificação através da fé e pela fé. Amém? E concluindo aqui o versículo 31, que ele termina dizendo assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Né? Irmãos, não tem como separar Antigo e Novo Testamento. Não, eu só acredito no Antigo Testamento. Não, eu não acredito no Novo. Não, o Novo agora é o que a gente... Eu já vi muitas pessoas falarem assim, não, agora a gente precisa pregar só no Novo Testamento, porque fala da graça de Deus, fala da redenção, fala do sacrifício, fala de Jesus, nós precisamos pregar só o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a lei. A lei morreu, não, irmãos, a lei não morreu. A lei ela não foi extinta, a lei ela está ali. Nós precisamos entender que Antigo Testamento e Novo Testamento, eles andam juntos, e sempre andarão juntos.
e sempre estão de mãos dadas. Por quê? Porque nós aprendemos que o Antigo Testamento, ele contém o Novo Testamento. E o Novo, ele vai explicar o Velho. Então, um precisa do outro. Eles estão interligados. Paulo, grande sabedor disso, grande mestre que foi o apóstolo Paulo, e conhecedor da lei, como fariseu, como judeu, e conhecedor da graça, alcançado por Cristo, ele tinha esse conhecimento completo, onde eu e você, igreja do Senhor, precisamos também ter. Não podemos anular a lei. Não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Sim, irmãos. Mas veja que nesse estudo, e em todos os estudos que nós vamos fazer, em todo o Novo Testamento, vai ter citações do Antigo Testamento. Vamos precisar voltar lá. E quando nós lemos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós vamos também voltar, nós temos que avançar também lá para o Novo Testamento, para a graça de Deus, porque tudo aponta para a graça de Deus. Então, nós não podemos anular nenhum e nem outro, porque os dois eles precisam andar de mãos dadas. Veja aí o versículo 4 do capítulo 3. E ele diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ou seja, o versículo 4, ele está dando ênfase à lei. Ele está dando ênfase aí ao Antigo Testamento, sem desmerecer a graça de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E aí ele cita um texto aonde? Do Antigo Testamento, da lei, né? Então, nós vamos ver que lei e graça, antigo e novo, eles vão dar junto. Para a gente entender um, precisa entender o outro. Para a gente desvendar um, precisa desvendar o outro. E é nesse cenário, irmãos, que a igreja precisa caminhar, e é nesse cenário que a igreja precisa cada vez mais se derramar diante de Deus, aprender a nossa justificação, o que iremos fazer com ela, iremos trabalhar com essa graça, a graça de Deus em nossas vidas. Amém? Então, espero, terminamos aí mais um capítulo de Romanos. Espero que tenha abençoado sua vida e que venha trazer aí conhecimento da palavra de Deus. Amém? O Senhor os abençoe, em nome de Jesus.